Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro, sou professor de Geografia e vou trabalhar com vocês uma aula sobre solstícios e equinócios. Muito bem, o programa Solstícios e Equinócios nos permite aí observar a Terra no seu movimento de translação ao redor do Sol. E os solstícios e os equinócios, na verdade, eles demonstram aí quatro datas que indicam o início de 4 estações do ano. E por que há uma diferença entre as estações do ano? Porque a Terra tem um eixo, que é esse eixo vermelhinho aqui, não é? Que acaba adquirindo diferentes posições, né, em relação ao eixo perpendicular do Sol ao longo do ano. E a cada posição que esse eixo apresenta, isso inicia ou indica uma determinada estação do ano. São 4 estações, são 4 datas, e a cada data, 3 meses de uma transição de uma estação para outra. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, o que acontece nessa data por volta de meados de setembro, ou seja, temos aqui o mês 8, temos aqui o mês 10 e paramos a Terra nessa posição entre agosto e outubro, ou seja, em meados do mês de setembro. Vamos dar uma olhadinha o que é isso aqui. Abrimos o nosso menu, temos aqui os nomes e as datas. Olha lá, mês 9, dia 21, isso é um equinócio. O que será que é um equinócio? Muito bem, olhando de perto, a gente repara que o equinócio é quando o eixo da Terra está perpendicular ao eixo do Sol. Repare que, como o Sol está iluminando desse lado, ao longo dos dias e das noites há uma diferença, Quer dizer, esse lado iluminado com o eixo perpendicular vai mostrar os dois lados ao mesmo tempo. Quer ver? Vamos desenhar em cima, acho que fica mais fácil de você compreender. Temos aqui então, o eixo da Terra perpendicular ao eixo do Sol, tá vendo? A gente não consegue olhar esse lado porque a Terra está escura, A Terra está exatamente aqui, ó, tá vendo? Um lado iluminado, o outro lado escuro. E nessa posição, o que é que acontece? Acontece que por causa da perpendicularidade entre o eixo do Sol e o eixo da Terra, o hemisfério norte e o hemisfério sul estão iluminados de maneira igual. Portanto, o nome equinócio, ou seja, os dois hemisférios iluminados de maneira equivalente. A única diferença é que, para o hemisfério norte, essa data de setembro começa aí o chamado outono, enquanto que para o hemisfério sul, essa mesma data de setembro inicia o mês das flores, inicia aí a chamada primavera, ok? Então, um equinócio, as duas partes da Terra, o norte e o sul, estão iluminados de maneira igual. Isso fica muito claro, quer dizer, os dias e as noites são iguais. O que a gente pode reparar, inclusive, por essa outra imagem aqui, ou seja, mostrando que o Sol corta aqui a linha do Equador e tanto o norte quanto o sul aparecem iluminados da mesma maneira. Ok? A gente volta para o nosso movimento do espaço, vendo a Terra circular naturalmente, em torno do Sol ao longo do ano, não é? E aí, quando chegar aqui em dezembro, na próxima estação, o que será que vai acontecer? Pois é, vamos dar uma olhadinha nisso. O eixo mudou de posição. Dessa maneira a gente não consegue ver, mas a gente de novo abre o nosso menu, procura a data e vê que por volta do dia 21 de dezembro nós temos um solstício. E no solstício, repare que a Terra vai estar iluminando, ou vai estar iluminada pelo Sol de maneira diferente. Olha aqui, ó, que você vê que a linha do Equador não está mais perpendicular ao eixo do Sol. Quem está perpendicular ao eixo do Sol é o Trópico de Capricórnio, A gente volta a escurecer, o movimento de rotação continua acontecendo, e a gente repara que há uma diferença na iluminação. Vamos desenhar um pouquinho em cima disso aqui, ó. Repare, nós temos aqui os eixos. Vamos pegar aqui, esse eixo que estaria perpendicular, Então, o eixo perpendicular aqui. A Terra teria, então, esse eixo do Sol também está cruzando essa linha aqui. Para quem não consegue enxergar a Terra,
Vamos imaginar a Terra mais ou menos por aqui, ó, tá vendo? A gente tem essa posição aqui da Terra, ok? E aí, como é que ficaria o eixo de inclinação? Pois é, o eixo de inclinação, ele está aqui, ó, tá vendo? Ele está cruzando aqui e do mesmo jeito ele cruza aqui, aqui é a linha do Equador. E olha que interessante, a gente consegue provar que o eixo de inclinação da Terra forma um ângulo, tá vendo? Este ângulo aqui, ó, é um ângulo de 23 graus aproximadamente, que é justamente a inclinação que o eixo da Terra está em relação ao eixo perpendicular do Sol. E não é mera coincidência, isso é justamente a matemática da coisa, que este outro ângulo aqui, não é? Entre o Equador e o Trópico também forma os seus 23 graus, indicando que dessa maneira o hemisfério sul está bem mais iluminado, portanto é um solstício. O solstício significa iluminação desigual. O hemisfério sul está bem mais iluminado, enquanto que o hemisfério norte está bem menos iluminado. E a diferença principal que a gente vai reparar aqui, qual que é? É que nessa situação nós temos aí, não é? O verão para o hemisfério sul. Repare que ele está bem mais iluminado, a gente pode até desenhar aqui, não é? Novamente essa ideia da linha, né? Então o hemisfério sul está bem mais iluminado, enquanto ao mesmo tempo é inverno para o hemisfério norte, que tem dias bem mais curtos, né? Por conta da iluminação. Se você quiser, a gente pode ainda observar essa mesma situação, né? Desse jeito. Ou seja, numa situação como essa, veja que gira, 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 o Polo Sul não escurece. Está vendo? Né? Ou seja, o Polo Sul vai ter um dia de 24 horas. Do mesmo jeito que gira, 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 quem não escurece, quem não amanhece é no Polo Norte. Está vendo? O Polo está aqui, a gente não consegue enxergar. Uma última forma de apresentar isso para você é justamente olhando para os polos. Que a gente está vendo, o Polo Norte está no escuro. Vamos lá, vista do Polo Norte. O que vai aparecer para a gente? Que o Polo Norte está no escuro. Posso até mostrar para você, né, acendendo, mas o real é esse. O Sol está aqui e, por causa do eixo de inclinação, a gente não vê luz no Polo Norte. Em compensação, né, do lado do Polo Sul, adivinha o que vai acontecer? O Polo Sul vai ter um dia de 24 horas. Então imagine que a Terra dá um giro completo sobre o próprio eixo. Isso daqui significa um dia. E como a gente pode observar por aqui, ó, tá vendo? Gira, gira, gira e o Polo Sul está sempre iluminado. Muito bem, esse então seria um exemplo de uma aula de solstícios e equinócios usando o material P3D.